Existem algumas dinâmicas também para você ministrar o louvor na igreja, para você ser levantado como ministro de louvor. A primeira coisa que você precisa é muita intimidade com Deus, para que você tenha algo a ministrar sobre a igreja. Em primeiro lugar, é a presença de Deus. São esses princípios que o pastor Davi nos passou aqui, questão de honra, né, e de reverência ao Senhor e às suas autoridades. Mas também existem algumas dicas, algumas dinâmicas a respeito da interação com a igreja, como interagir, como trabalhar na igreja e levar a igreja à adoração. E a gente vê muitas vezes muitas pessoas querem ministrar o louvor dentro da igreja. Eu queria ministrar o louvor. Puxa, eu quero ser ministro de louvor. Mas muitas vezes não ora, não jejua, não tem uma leitura bíblica, não conhece, conhecimento da Bíblia é raso, e começa a cometer alguns erros no que diz respeito a interagir com a igreja ou a falar com a igreja. Vou citar alguns exemplos aqui. Eu já fiz isso quando eu estava começando a minha carreira como ministro de louvor. Muitas vezes de domingo, a igreja cheia, a igreja pequenininha que eu cresci lá, quando estava cheia tinha umas 70 pessoas no culto. E às vezes a gente queria cantar, queria que a igreja correspondesse ao que a gente estava fazendo ali, e os irmãos parece que estavam ali meio, alguns mais já de idade. E eu, irmãos não jantou hoje não, irmãos? Vamos glorificar a Deus. Alguém já viu alguém perguntar isso para a igreja? Já jantou hoje? Já? Alguém já viu isso? Alguém já viu? Faz assim. Nossa. Aí, eu já fiz isso várias vezes na minha igreja local lá, cidadezinha lá perto do Cianorte. São coisas que a gente deve evitar, porque a interação com a igreja, elevar a igreja à adoração, é algo que começa baixo e vai se elevando gradativamente, mexendo com a igreja. Então muitas vezes, por a pessoa não ter o que dizer, ou quer que a igreja tenha uma reação, começa a muitas vezes forçar a coisa. Levante a sua mão direita, agora faça isso, faça aquilo, mas não tem uma unção, uma presença de Deus, uma comunhão. O povo sente isso, ou não sente? Então eu quero deixar essa dica aqui para vocês, que quantos ministros de louvor que nós temos aqui? Pessoas que ministram louvor, que gostam de ministrar na igreja. Saiba como trabalhar nesta área. Tem esta dinâmica de conhecimento bíblico. Outro dia eu estava numa igreja e o ministro de louvor, a igreja estava muito cheia, ele queria dar dizer que estava bênção, e ele falou algo assim que não precisava, mas ele, olha, mas hoje nós vamos dar um chute, perdoa a expressão, na bunda do capeta, e deu um chute assim. Eu dei risada até. Ou muitas vezes dizer assim, nós vamos cantar bem forte e o diabo vai ouvir. Nós cantamos para o diabo ou para Deus? O louvor é para quem? Para Jesus. Vamos cantar bem forte para o diabo ouvir. Vamos cantar bem forte para Deus receber o louvor, amém? E o diabo vai sair correndo pela unção. Amém, irmãos? Irmãos, estão me entendendo? São dinâmicas, são algumas coisas que podem ajudar os irmãos na ministração do louvor. Saiba interagir com a igreja. Além do conhecimento bíblico, da unção, uma vida de oração, você pode também ponderar aquilo que você está fazendo e levar a igreja assim gradativamente a adorar ao Senhor. São algumas dicas com respeito à harmonização, questão de música. Já vi muito acontecer também. Isso acontece sempre. Muitas vezes o músico, quando ele tem pouco conhecimento musical, ele é um pouco tímido, fica muito quietinho ali, respeita o que todo mundo fala. Aquele que sabe mais, ele fica ali, mas quando ele começa a achar que ele já está sabendo,